É Preciso Transver o Mundo é um projeto realizado pelo Centro Cultural São Paulo, CCSP, e a Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo, que consiste em uma série de vídeos com conteúdos das arquitetas de beleza Margot Tonhon e Rafa da Cruz. Os próximos vídeos agendados para os dias 25/3, 1/4 e 8/4. Margot é branca de pele clara, tem cabelo de cachos pequenos e volumosos na cor castanho avermelhado, olhos castanhos, sobrancelhas e nariz médios e lábios cheios. Veste blusa preta de alcinha e usa brincos de argola grandes e decorados em tamanho médio. Usa também uma pulseira grande na cor laranja transparente. No final, aparece usando óculos de grau retangulares em tamanho médio. Tem as unhas pintadas de verde metálico. Rafa é negra de pele clara, tem cabelo comprido, ondulado e preto, olhos castanhos, sobrancelhas grossas na base e fina nas pontas, nariz afilado e lábios volumosos. Usa piercing de argola no septo e brincos compridos e grandes. Veste blusa na cor preta. Margot e Rafa se apresentam à frente de um fundo preto, enquadradas dos ombros para cima. Durante o vídeo, algumas informações faladas aparecem escritas na tela por alguns segundos em letras brancas. Também são intercaladas imagens de pulsos com faixas de amostras dos produtos mencionados em diferentes cores, e da Margot e da Rafa os aplicando no rosto. Margot também aparece com um colo nu, usando batom em um tom de vinho escuro e um par de brincos grandes e arredondados em tons de marrom. E Rafa também se apresenta, em alguns momentos, com o colo nu, usando maquiagem leve nos olhos, brilho incolor nos lábios e brincos médios cravejados de pedras brilhantes em toda a sua extensão. Quando aparece aplicando produtos, seu cabelo está preso. Além disso, há closes de paletas dos produtos mencionados em tons diversos. O logo do CCSP é uma gota preta invertida, com CCSP dentro, em branco. Os logos da prefeitura são um redondo e preto, com São Paulo Capital da Cultura, em branco dentro e em 4 níveis. O outro é o brasão de São Paulo. Abaixo, Cidade de São Paulo, Cultura, em 3 níveis. Foto de espelho refletindo o rosto de Margot. E texto LGBT com Margot Tonhon e Rafa da Cruz. Tela escurece. Olá. Surgem Margot e Rafa. Eu sou Rafa da Cruz. E eu, Margot Tonhon. E juntas formamos a LGBT. Margot Tonhon, Rafa da Cruz. Fomos convidadas pelo CCSP para criar conteúdo de beleza da maneira que a gente acredita, trazendo algumas reflexões e lentes mais diversas. E assim nasce essa série de vídeos intitulada É Preciso Transver o Mundo. Então, vem com a gente nessa trajetória e se fizer sentido pra você, por favor, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, manda pra todo mundo. Afinal de contas, chega de pensar beleza fora da diversidade. Tela branca. Surge no topo o texto #LGBT no CCSP. Abaixo, maior texto É Preciso Transver o Mundo. Diminui e some. Aparece o número 2, seguido por racismo, tom e subtom. Informações se apagam. Surge Rafa. Hoje a gente vai falar de cobertura de pele, base e corretivo. Como escolher a cor da sua base, o acabamento, as possíveis ferramentas e também camuflagem. Camuflagem de manchas, olheiras, de chuchu e tudo mais. Tela escurece e surge Margot. Ter escolhido vir falar desse tema de forma introdutória neste vídeo, sobretudo quando a gente fala de beleza, tá longe de ser aleatório. Não é por acaso que, ao tratar intimamente da questão de beleza, é que a gente precisa se defrontar sobre exatamente o que vai construir esse ideal de beleza. Então, quais são as características que historicamente estão atreladas às noções de beleza? Então, ou melhor, quais noções constroem a ideia de beleza, do que é belo, do que a gente considera belo, sobretudo no Brasil. Então, trazer essa temática para cá de forma introdutória e a partir da perspectiva de um transolhar é justamente por acreditar que as noções que fundou a colonização brasileira e que fundou e funda e ainda estrutura a experiência brasileira enquanto uma sociedade profundamente transfóbica é, sobretudo, por ser uma sociedade também profundamente racista. É por acreditar naquilo que Tatiana Nascimento e eu já conversamos sobre o racismo e a transfobia serem, de fato,
irmãos, serem filhos dos mesmos pais. Desde a ideia da colonização, passando pela ideia de branqueamento da população, passando também por todo o abandono pós-abolição, essa abolição que de fato não aconteceu, e chegando até os dias de hoje com toda a política de encarceramento e de perseguição. Há uma profunda simetria entre as experiências das pessoas trans e das pessoas negras. Paul Preciado, filósofo, ele diz, tem uma citação, tem uma passagem dele que me lembrou muito a justificativa da gente ter trazido para o roteiro o início, alguns disparadores, algumas pistas do que é que funda o nosso pensamento e que tem fundado também muitas das nossas preocupações enquanto práticas profissionais, de jamais deixar de se atentar para as questões que fundamentaram toda a sociabilidade brasileira, toda a sociedade brasileira. Diz ele que um processo de redesignação de gênero, ou seja, quando uma pessoa trans e travesti se reivindica como pertencente, não àquele gênero que recebeu quando nasceu, em uma sociedade dominada por alguns pilares, dentre eles o do mercado, o da ciência, e também do binarismo sexual, em que só pode existir homem e mulher, onde os espaços sociais, trabalhistas, afetivos, econômicos e também gestacionais estão sempre segmentados em termos de masculinidade e de feminilidade, de heterossexualidade e de homossexualidade, aqui, né, falando de masculinidade e feminilidade enquanto expressões de gênero, mas dando um pulo, saltando da heterossexualidade para a homossexualidade, falando sobretudo de orientação sexual, ou seja, esse processo pelo qual são submetidas pessoas trans e travestis é cruzar aquela que talvez seja, juntamente com a raça, a mais violenta das fronteiras políticas inventadas pela humanidade. Atravessar e cruzar, portanto, esse processo de apercebimento de gênero que o filósofo aproxima com os desafios da cruzada da racialidade ao mesmo tempo, saltar uma parede vertical interminável e caminhar sobre uma linha desenhada no ar. Então, trazer questões dessa natureza para uma aula, sobretudo de que vai se dedicar em te dar dicas de como descobrir o seu tom e o seu subtom, é justamente por trazer as camadas que envolvem alguns debates e que a gente está completamente envolta dos pés à cabeça. Tela preta, surge Rafa é a palavra base. Quando a gente fala de escolha de cor de base, a gente precisa ter em mente que tem dois fatores aí a serem considerados: o tom e o subtom. Uso com amostras. O tom, quando a gente pensa nele, a gente pensa no claro, médio ou escuro, essa gradação. Diferente do subtom, que vai falar dessa cor que tem por trás, que forma a nossa pele. Os subtons costumam ser divididos entre rosados, amarelados e neutros. Novas amostras. O ideal para que a gente escolha o tom e o subtom do nosso produto é testando. E o melhor lugar para você fazer esse teste é no seu colo. Nunca no seu rosto, muito menos na sua mão. O ideal de testar esse produto no colo é lembrar que a gente tem diferentes colorações na nossa complexão. O nosso rosto pode apresentar uma cor, o pescoço pode apresentar outra cor e o colo pode apresentar outra cor. Então, entender que quando a gente busca equilibrar tudo isso, a gente costuma se guiar pelo tom do nosso colo. Afinal, a gente quer que o nosso rosto tenha o mesmo tom do restante do nosso corpo. Rafa segura a paleta preta à frente da câmera. Na paleta, 3 manchas redondas de bases em tons diferentes. Ela aponta para cada uma delas com um indicador. Surge Rafa, enquadrada dos olhos até o colo. Veste top formado por correntes pequenas em prata. Usa brincos grandes de gota vazada e prateada. No colo, 3 amostras de bases em tons diferentes. Zoom nas amostras. Ela indica cada uma com o dedo. Imagem some gradualmente
novamente. Surge Magu, veste tomara que caia, tem 3 amostras de bases diferentes no colo. Retoca a última, fica parada. Depois, imagem de mão passando a amostra esverdeada. E lembrando também que hoje em dia a gente pode contar com produtos como corretores de subtom, que vão ajudar a gente quando a base não está no subtom correto, por exemplo, muito amarelada para o nosso subtom de pele, você adicionar um corretor de subtom, conseguindo equilibrar e neutralizar essas cores. Pele escurece, surge Magu. Para tentar trazer vocês para nossa linha de raciocínio, a primeira reflexão que a gente gostaria de propor é do significado da palavra padrão, do significado disso que na internet, há alguns anos atrás, poucos, se tornou até motivo de xingamento ou apontamento, sempre levado para o lado da ofensa. Então, a ideia de padrão e que permeia a indústria da beleza, mas também a indústria da moda, se você digitar beauty, que é beleza em inglês, no Google, você logo vai ver que são raras, apesar de existentes, as fotos de mulheres negras presentes. Quando você digita, por exemplo, beleza anos 90 em inglês, vai aparecer apenas pessoas brancas enquanto exemplos, mulheres brancas. Se você digita fashion beauty, ou seja, beleza de moda, você vai se surpreender com os resultados que você vai encontrar. Isso na aba das imagens. Procure também male beauty, ou seja, beleza masculina. E aí você vai perceber que são raríssimos os exemplos de ideais, de acordo com uma pesquisa rápida, de beleza masculina e que haja presenças negras. Em revistas importantes de moda, como por exemplo a Vogue América, a Vogue dos Estados Unidos, tinha nada menos que 89 anos de circulação quando colocou pela primeira vez em sua capa uma mulher negra sozinha. Foi em 1974, com Beverly Johnson. A Vogue Paris só trouxe uma modelo negra, que foi a Naomi Campbell, pela primeira vez em 88. E a Vogue Britânica levou 102 anos para colocar uma mulher negra na capa. Essa mulher negra, Rihanna. No Brasil, país no qual mais da metade da população se declara preta, parda, a Vogue demorou 36 anos para finalmente trazer uma mulher negra sozinha, é a pernambucana Emanuela de Paula. E o que os padrões diferentes, esses padrões que foram se modificando ao longo do tempo, têm em comum? Eles são meios para a manutenção do poder. Então, de alguma forma ou de outra, a ideia de beleza e o padrão que se tem sobre essa ideia de beleza ajuda a manter sistemas de desigualdades ao atribuir mais valor aos corpos que são espelhos deste padrão dominante de uma determinada época, é claro, mas sempre em detrimento dos outros, daquilo que não é espelho. Esses padrões criam a ideia de corpo belo e se cruzam com os padrões sustentados por outras instituições, como, por exemplo, a medicina, a psiquiatria. No caso da medicina, o corpo saudável. No caso da psiquiatria, o corpo são. No caso da pornografia, o corpo transável. Mas também no caso da publicidade, o corpo com poder de consumo. No caso da polícia, o do corpo que não representa risco. No caso da política, o corpo do cidadão de bem. Ao sistema de gênero, o corpo cisgênero e sempre heteronormativo. A educação formal, o corpo culto. A família, o corpo que casa e que vai ter oportunidade de constituir família. E a religião como o corpo moral. Mas também outras aproximações que a gente poderia fazer. Mas eu acho que para essa aula, só esses já dão conta da gente entender. É que hoje a gente tem mais recursos para evitar essa cilada. Porque a crise do padrão de beleza é real e revela que a indústria está perdendo o controle da narrativa sobre o que é belo. Ainda que ela se debata para afirmar sempre e colocar sobre nós, a partir de discursos, inclusive médicos, de que se trataria de uma distopia, a luta justamente por nos
colocarmos enquanto corpos também belos. Justo nós, as pessoas negras, as pessoas e ou trans, as pessoas e ou gordas e tudo aquilo que está fora desse padrão. Tela preta, surge mão, pinga base na outra. Acima o texto, base, texturas. A textura mais conhecida de base é a base cremosa, mas são muitas as texturas disponíveis. Demonstra produtos na mão. Aqui mostramos algumas, como a líquida, a mousse e a sólida em bastão. Outra coisa importante quando a gente fala de cobertura de pele é lembrar que tem diferentes produtos com diferentes níveis de cobertura. Ou seja, a gente tem bases de baixa para média cobertura, assim como de média para alta cobertura. Graças às tecnologias que foram sendo desenvolvidas, a gente consegue contar hoje com produtos dos mais diversos acabamentos e nas mais diversas texturas. Mas é legal ter em mente que, geralmente, bases de acabamento fosco mate costumam ter uma cobertura mais alta. Quando a gente fala de escolha de base, a gente fala também de escolha do acabamento dessa base, dessa maquiagem. Hoje a gente conta com diversas tecnologias de produto e diversas tecnologias de acabamento, mas é legal aqui a gente pensar em dois possíveis acabamentos que ocupam esses extremos aí, que vão ser o acabamento brilhante, que a gente também costuma chamar de acabamento glow, né? Essa palavra que vem do inglês e quer dizer brilho, e o acabamento fosco, que a gente costuma ouvir aí sendo chamado de mate, que também é essa palavra que vem do inglês para definir esse acabamento fosco, sem brilho. Ela escurece, surge magô. As encruzilhadas são complexas e as variáveis são muitas. A importância justamente deste conceito está na capacidade de tornar as nossas análises mais complexas, menos simplistas. Kimberly Crenshaw é que cunhou o termo, tendo em mente que você não consegue pensar mulheres negras a partir dos paradigmas e das dinâmicas puramente de gênero. É por isso que é tão questionável dizer nós mulheres quais? Se há uma profunda desigualdade em matéria de batalha por direitos das mulheres brancas, se a gente for comparar em toda a luta e a trajetória das mulheres negras historicamente. Ou seja, não são só as dinâmicas de gênero que vão dar conta de, ao dizer mulher, falar especificamente das questões relativas às mulheres negras. Então, enquanto somente mulheres, devido às questões específicas relativas à raça, é que se incidem sobre as mulheres negras as suas vivências. São relações de dominação e que vão estabelecer essas hierarquias, essas desigualdades, que podem ser territoriais, sempre são raciais, mas também são culturais, epistêmicas. É só lembrar, né, da dificuldade que, por exemplo, ritmos musicais como o funk e o samba sofreram perseguição, inclusive dessas instituições. Rodas de samba, como eram entendidas e encaradas as vidas sambistas brilhantes deste Brasil pelas instituições. E são essas relações de dominação que estabelecem essas hierarquias, que permitem processos de simplificação dessas comunidades. Recentemente, a gente viu em um reality show algo muito parecido acontecer. Texto, fevereiro de 2021. E a pergunta que eu gostaria de colocar aqui, de maneira provocativa, é quem tem o direito à vilania. Se várias pessoas brancas comumente são conhecidas e ganham atenção pela mídia por terem posturas mais próximas à vilania, ou seja, aquilo que a gente não espera e não atribui as características de uma pessoa boa. Então, quem é que tem direito de se destacar desta massa, deste bloco monolítico fechado, como se fossem todas as pessoas negras iguais? Este processo é um processo muito parecido com processos de simplificação que as pessoas trans passam também. Recentemente, não são poucas as iniciativas dentre empresas mega conhecidas no varejo do Brasil que abrem processos seletivos para escolher exclusivamente e prioritariamente pessoas negras. E qual é a resposta que se oferece para isso? Olha para cima. O mito do racismo reverso, que a gente está cansada de saber
que é apenas uma resposta sem nenhuma reflexão, como se automaticamente fosse possível instituir inexistências, coisas que não existem, como, por exemplo, o racismo contra pessoas brancas. Movimenta as mãos. E do dia para a noite esse discurso passa a fazer sentido. E ele só faz sentido em um terreno onde os debates a respeito das racializações, seja da população negra e da população branca, porque a gente não pode esquecer que a população branca também tem uma raça, ser branca no Brasil tem a ver com uma raça, com um processo racializado também. E esse termo das encruzilhadas que se encontram justamente nos cruzamentos, eles vão contribuir bastante para promover diversidades corporais, que a gente destaca para se pensar especificamente as questões das pessoas intersexo e as violências relacionadas a todo esse leque, né, de configuração, não apenas genital, mas de tudo aquilo do corpo, que tem a ver com o corpo, que vai constituir essas diversidades corporais. Todas elas fugindo do padrão, né? Todas elas não sendo o espelho fiel daquele padrão. Um padrão sempre cis-centrado, um padrão sempre pensado pela branquitude e, portanto, sendo reflexo, aparecendo e se materializando como reflexo dessa branquitude, mas também em outros fatores. Um padrão que não é intersexo, e as pessoas intersexo, elas aparecem justamente para colocar uma bomba na ideia de naturalidade corporal do que frequentemente é atribuído a um corpo são, masculino e feminino, né? Mas também identidade de gênero, pluralidades de identidade de gênero e que também tem a ver com o corpo, uma vez que os corpos trans desestabilizam também toda a normalidade, assim como na passagem do Paul Preciado que a gente começou, mas também pensando que um corpo de mulher e um corpo de homem ligado à cisgeneridade é um corpo estável, é um corpo entendido como congruente. A identidade de gênero de um homem cis ou de uma mulher cis é justamente o resultado de se pressupor tanto características físicas e, portanto, de corpo, na hora de designar se é um menino ou se é uma menina. Parabéns, papai, parabéns, mamãe. Ela escurece e surge Rafa. Para fazer a cobertura de pele, a gente conta não só com a base, mas também com o corretivo. Na tela, corretivo. E para quem ainda tem dúvida em qual é a diferença entre a base e o corretivo, é simples. O corretivo ele tem muito mais pigmentação que a base. Ou seja, ele vai ter mais cobertura que a base também. Então a ideia é que o que a base não vai ter conseguido cobrir, o corretivo vai conseguir. Em se tratando de corretivo, também são diversas as apresentações e os acabamentos. A gente tem corretivos cremosos, a gente tem corretivos líquidos, assim como a gente pode contar com corretivos de acabamento mais hidratante, mais brilhante, glow, e também corretivos de toque seco, acabamento mate fosco. Dedos aplicam corretivo nas costas da mão oposta. A pele é branca e o tom do produto é claro. Espalha sobre parte da pele e fecha a mão. A vira devagar, o produto se destacando na tela. Ela clareia. Mão aplica corretivo com pincel pequeno nas costas da mão. A cor do corretivo é clara, porém mais escura que a pele. O pincel algumas vezes. Depois dá batidinhas sobre a aplicação. Para. Movimenta a mão sob a luz, exibindo a amostra. Tela branca. Outra aplicação de corretivo na mão. O espalha com o dedo. Os tons são claros. Depois, dá batidinhas com o dedo por toda a extensão da amostra, uniformizando o produto. Fecha a mão, a gira devagar. Tela branca. Mão aplica novo corretivo nas costas da mão, de pele branca com pincel. O corretivo é marrom claro. Com o dedo, dá batidinhas, uniformizando as bordas da amostra. Fecha o punho, o movimenta.
Tela branca. Agora, aplica corretivo em tom alaranjado sobre as costas da mão. Dá batidinhas sobre a amostra. Fecha o punho, exibindo a amostra alaranjada em contraste com a pele branca. Ela clareia. Aplica com pincel outro corretivo, agora em tom de bege claro, sobre o pulso da mão oposta. Dá batidinhas na amostra. Ela se espalha e fica mais uniforme. Fecha os dedos com unhas pintadas de verde. Gira o punho lentamente para a esquerda e depois direita. Ela escurece, surge Magô. A socióloga Patricia Hill Collins, em 91, tomou a ideia da Kimberly e aplicou a todas as mulheres, argumentando que o gênero está sempre interrelacionado com outros padrões culturais de opressão. E é muito curioso a gente perceber o quão essas questões elas são intimamente ligadas. Quer dizer, pensar que já houve uma ciência entendida como uma ciência neutra, entendida como ciência, o selo aprovado de ciência, né? Quer dizer, de verdade científica, né? O lombrosianismo, ele foi conhecido por se debruçar sobre crânios de pessoas negras mortas e estudar suas configurações para depois fundar toda uma ciência racista, um racismo na ciência, em que argumenta que por questões físicas, questões materiais do crânio de pessoas negras, dá para se pressupor que pessoas negras são mais perigosas ou mais sujeitas a cometer crimes. E uma das coisas que a gente poderia afirmar a partir disso é que não ficou apenas na instituição científica e médica, mas também atravessou e ainda polui todas as instituições jurídicas. Quando a gente para pensar em todo o encarceramento em massa da população, da criminalização da população jovem negra, sobretudo no Brasil. A isso, a população trans e travesti também já foi submetida. Foi também o discurso médico-científico que colocou sobre as pessoas trans o selo de não genuínas, de não... Leva a mão à cabeça, fecha olhos. Originais, de não genuínas, de não originais, de não pertencentes, como se as pessoas trans não tivessem, a partir da sua identidade de gênero, um reconhecimento de gênero saudável. Como se só houvesse e só pudesse existir as identidades de gênero não trans, não travesti. Ou seja, as identidades de gênero cisgênera sempre contaram com a sua naturalização e a sua humanização nesse sentido. O discurso médico não colocou a identidade cisgênera como uma identidade, como mais uma das identidades dentre as tantas outras possíveis. Não, ela não só não se nomeou como cisgênera, como ela olhou para aquilo que não era cisgênero e nomeou o distinto, o diverso, a pluralidade de gênero é que é nomeada. E isso acontece, a trajetória parecida acontece com outros nomes. Por exemplo, o termo branco, ele surge depois do aparecimento do termo negro. O termo, isso eu estou falando, gente, para nomear a racialidade, né? Para demarcar a raça. No caso da gente demarcar identidade de gênero, o termo trans, o termo travesti, surge primeiro do termo cis, que inclusive é uma contribuição dos movimentos de luta, de emancipação das identidades trans e travestis, sobretudo no Brasil, mas também lá fora. Algo similar acontece com a nomeação hétero. Hétero, enquanto nomeação, enquanto termo, surge apenas depois daquilo que é considerado desvio. Desvio do quê? Fica parada. Do padrão hegemônico, da hegemonia em matéria de identidade de gênero, em matéria de orientação sexual, em matéria também de raça. Ela escurece, surge Rafa. O corretivo tem essa função de cobertura mais alta e mais poderosa, mas às vezes, quando a gente está falando de colorações distintas,
a gente não consegue realizar essa cobertura somente com o corretivo. E é aí que entra a técnica de camuflagem de cor. Para a gente falar de camuflagem de cor, a gente vai precisar de uma ajuda do círculo cromático. Mostra círculo Esse é o dividido em círculo cores. cromático. E aqui a ideia é mais ou menos simples. O que acontece? Quando a gente precisa cobrir uma coloração que está presente aí no rosto, por exemplo, quando a gente vai maquiar, a gente precisa ter em mente o seguinte: se a gente tem uma mancha verde, por exemplo, para a gente conseguir neutralizar essa coloração esverdeada antes de conseguir a cobertura no tom da pele, a gente precisaria trabalhar com um produto na cor oposta a esse tom que a gente tem. Então, quando a gente tem tons esverdeados, azulados, como é o caso muitas vezes das olheiras, a gente vai trabalhar com um corretor de cor, né? Esse produto similar ao corretivo, porém que carrega uma pigmentação de cor. A gente vai usar a cor oposta à mancha, né, a coloração que a gente tem, para conseguir fazer essa neutralização. Então é aqui, por exemplo, que a gente consegue aplicar produtos como aqueles corretivos alaranjados, esverdeados, lilazes ou amarelos, que vão ter essa função de neutralizar as cores opostas que a gente pode encontrar aí necessidade durante o processo da camuflagem na maquiagem. A mesma coisa acontece para quando a gente precisa camuflar ou cobrir manchas avermelhadas, como é o caso de rosáceas. Nesse caso, a gente usaria um corretor, um corretivo próprio para camuflagem em tons esverdeados. Na hora de escolher o corretor de cor, a gente precisa ter atenção com o tom, mais do que com a questão do subtom. Ou seja, quando a gente vai usar um corretor de cor alaranjado, avermelhado, para neutralizar colorações azuladas e esverdeadas, a gente precisa entender o tom da pele que a gente está maquiando. E o tom do claro ao escuro vai definir a pigmentação desse corretor de cor alaranjado aí. Então a gente pensa que quando a gente vai trabalhar em peles mais claras, a gente vai usar o corretor alaranjado aí no caso mais claro, então aqueles tonzinhos de salmão, pêssego mais clarinhos. Conforme esse tom vai escurecendo, a gente também vai pigmentando esse corretor, então podendo passar pelos laranjas mais fortes até os laranjas mais fechados, avermelhados ou vinhos, para serem usados aí nessa neutralização e nessa camuflagem. Pulso com amostras de tons, tela preta surge de Magô. Hoje, no mercado da beleza, é muito mais comum a gente conseguir marcas, identificar marcas mais conscientes com relação à pluralidade de tons e subtons de seus produtos para a pele. Mas apesar de comum, muito mais comum nos últimos anos, a gente encontrar marcas preocupadas com ampliar suas cartelas de cores, ainda assim a gente entende que até hoje muitas marcas, sobretudo aquelas que comunicam um ideal de beleza exclusivo, têm dificuldade de adaptar toda a sua cartela de cores de produtos para a pele para garantir que mais peles negras possam ter acesso àqueles produtos. Até porque fica muito evidente o caráter consumidor dessa população e as suas demandas por pautar suas próprias pluralidades também. E isso tem a ver com servir e deixar disponível muitas opções para aqueles corpos cujo reflexo é muito parecido com a norma. Então, não é à toa que questões de tom e cor de pele, textura de cabelo, formato dos traços do rosto, cor dos olhos e entre outros tantos, são um dos mais perversos detonadores de autoestima de meninas, mulheres e lésbicas negras. Essas palavras são da Tatiana Nascimento. Isso sem contar com um número cada vez maior de presenças de pessoas negras que dialogam com todo o circuito da moda mais bombado, né? Um número de modelos, de pessoas modelas
negras nas passarelas tem aumentado, mas isso nem sempre foi assim. Se a gente levar em consideração, por exemplo, falando de moda, especificamente de passarela, foi apenas em 2009 que o São Paulo Fashion Week, por exemplo, fechou acordo com o Ministério Público sobre cotas para modelos negras nos desfiles, pessoas modelos. O São Paulo Fashion Week é um dos circuitos de moda de passarela mais importantes do país. E no Brasil, a colonização também dizimou toda a população dos povos originários. Então, levando isso em consideração, o Ministério Público, em 2009, se comprometeu a sugerir a todas as marcas que compõem, né, os seus desfiles, que essas marcas contratassem pelo menos 10% de pessoas negras ou indígenas no total do casting do desfile. Mas o que parecia apenas uma sugestão parece não ter surtido efeito em mais de 10 anos depois, uma vez que o ano passado, por exemplo, em 2020, foi público e notório os anúncios / denúncias de racismo envolvendo circuitos de moda, envolvendo também alguns desfiles deste mesmo circuito e de tantos outros. Mas também falando de agências e de tratamentos distintos que as agências davam para modelos brancas e para modelos negras, por exemplo. Mas também falando da desigualdade salarial entre modelos. E aí a gente poderia dar um salto para trás para entender no Brasil quais são as distinções hierárquicas de acesso à grana que se encontra entre pessoas brancas e pessoas negras. Isso porque a gente está falando de pessoas cis, especificamente porque no IBGE nunca se pesquisou a presença ou até mesmo as distinções, as hierarquias que se colocam entre população cis e a população trans. Então esses dados que a gente traz agora são apenas da população cis, tá? E no contexto brasileiro, depois do início da pandemia de Covid, em que a gente viu nos números e na própria distribuição da população negra na cidade de São Paulo especificamente, vários centros, várias partes da cidade em que as taxas de transmissão eram muito mais altas nos bairros majoritariamente ocupados pelas populações negras. Se a gente leva isso em consideração, a gente traz aqui uma informação de 2018, quando Covid ainda não servia como um fator para tornar ainda mais abissais, colocar ainda mais abismos em desigualdades que já existiam antes mesmo dele. No contexto do Brasil, a cada 10 pessoas, isso em 2018, a cada 10 pessoas, 6 tinham uma renda de menos de 2 salários mínimos mensais, ali por volta de R$ 792 reais. Então, 10, 6, sobram 4. Desses 4, contando os dedos, 3 têm uma renda de aproximadamente 4.500 por mês. E sobram uma pessoa com uma renda de até R$40 mil por mês. Esse era o contexto brasileiro de renda versus população, renda mensal versus a população distribuídas a cada 10 pessoas. Isso em 2018. Em 2018, os rendimentos contados em 2018, né, antes de 2018 até 2018, os rendimentos da população negra passou de 45% do valor dos rendimentos das pessoas brancas para apenas 57%. 45, 57%. Olha esse crescimento em 20 anos. Se mantivesse esse ritmo de inclusão das pessoas negras, observando esse período de 20 anos até 2018... Olha um pouco abaixo à direita. A equiparação da renda média da população negra com a população branca aconteceria apenas em 2089. Olha fixamente para a câmera. Esse é um indício de que as coisas não vão acontecer naturalmente. Ou seja,
Isso quer dizer que o rendimento mensal de um homem branco é igual ao rendimento mensal de um casal negro. Ou era, né? A gente está falando de 2018. E se juntássemos homens brancos e homens negros, mulheres brancas e mulheres negras, a diferença de uma renda mensal tava R$ 1.500 de um lado e R$ 900 de outro, juntando os dois. E essa é uma tendência de muito antes. A gente estava falando de 2018, mas indo 3 anos antes, em 2015, por exemplo, por meio do IBGE, se pôde observar o que acontecia quando a gente analisava os casais, né? Homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Logo, em matéria de renda mensal, essa escadinha ela se formava de modo que o maior salário era do homem branco, seguido da mulher branca, seguida, por sua vez, do homem negro, e lá embaixo, Zoom e Magu, a mulher negra chegava, indo de, por ordem decrescente, cerca de R$ 2.500 mensalmente, o homem branco, versus quem chegava por último nessa renda mensal era a mulher negra com cerca de R$ 1.020 mensais. Tela preta, surge Rafa. Aplica a base, voz em off. Para a aplicação da base, podemos contar com diversas ferramentas, como pincéis de diferentes tipos, esponjas ou os dedos. Aqui eu escolho aplicar com um pincel língua de gato. O ideal é começar a aplicação da base pelo centro do rosto. Eu escolho começar pelas áreas onde busco mais cobertura. Passa a base bege no queixo. Percebam que mesmo utilizando uma base de cobertura mais alta e de forma mais concentrada, eu ainda não consegui eliminar completamente a coloração verde acinzentada causada pela sombra dos pelos nessa área. Aqui, o jeito de resolver seria usando a técnica de camuflagem de cor, aplicando previamente um corretor alaranjado. Aplica na bochecha. Vocês devem estar assistindo e pensando que esse tom é claro demais, né? Percebam que, ao espalhar a base e conforme o produto vai assentando, a cor se adapta perfeitamente ao tom e subtom da minha pele. Rafa continua aplicando base na bochecha esquerda com pincel. Está de cabelo preso. Ela espalha o produto da têmpora até o queixo. A base é mais uniformizada à pele a cada pincelada. Os movimentos são curtos e rápidos. Ela também retoca áreas já aplicadas. Olha para baixo. Leva o pincel na mesma direção. Volta a aplicar a base. Aplica a base na lateral esquerda da boca. Depois, mais acima, no canto do nariz. Continua a espalhar. Velocidade do vídeo acelera. Voz em off. Quando eu busco mais cobertura, faço movimentos curtos com o pincel, dando batidinhas. Já quando eu busco esfumar, fazendo com que as marcações desapareçam, faço movimentos mais longos. Aplica no canto do maxilar. Sobre quantidade de produto, o ideal é aplicarmos sempre o mínimo possível e reaplicar, criando camadas de cobertura conforme a necessidade. Nas áreas onde eu não busco muito ou nenhuma cobertura, eu não aplico produto, só esfumo com o pincel. Agora, eu busco as áreas onde ainda sinto necessidade de mais cobertura e vou adicionando produto e esfumando sempre. Na hora de aplicar produto na testa, lembra de aplicar o produto no centro e esfumar para fora, porque vai ficar estranho se você chegar com muita base próximo à raiz do cabelo. Espalha no centro da testa. Aí eu adiciono mais um pouquinho de cobertura, mas é isso, tem colorações que só a camuflagem seria capaz de resolver. Retoca com o pincel nas laterais do rosto. Solta cabelo. Vocês vão perceber que eu não apliquei corretivo, porque a base já possui uma cobertura bem alta que conseguiu cobrir a olheira com um acabamento mais natural.
Mas não se preocupem que no próximo vídeo a gente volta a falar de corretivos quando falarmos de luz e sombra. Tela de vídeo com antes e depois. Então é isso, base aplicada e pele pronta para receber os próximos passos. Surge Magô. E lembra que a gente comentou que a crise do padrão de beleza revelava que a indústria estava perdendo o controle da narrativa sobre o que é belo? Pois é justamente o porquê de tão problemático foi, porque a gente percebe poucas variações entre aquilo que historicamente se colocou como padrão de beleza. Então, há uma variação deste padrão de beleza, sobretudo se a gente pegar desde os anos 90. Acontece que essas variações, elas estão cada vez mais imperceptíveis, no sentido de que uma leve variação daquele normal de sempre é que é considerado e é motivo de celebração. E a gente não defende que isso não deve ser celebrado, quer dizer, toda vez que o padrão de beleza ele se deforma, ainda que minimamente, é motivo da gente comemorar. Agora, nada mais conveniente para quem dita exatamente o que é o bonito, continuar dando passos de formiga. Dando passos de formiga nestas transformações, porque é justamente dessas transformações que a gente se alimenta. Voz em off. Já eu, Magô, vou aplicar a base com os dedos, para te encorajar a sentir a textura do produto sem receio de sujar as mãos. É só deixar um lencinho do lado para ir limpando eles. Mas veja que eu comecei do centro. Eu aplico o produto no nariz, próximo ali à região abaixo dos olhos e vou espalhando. É a textura dela mais cremosa e esse acabamento hidratante que me permite aplicar assim, usando os dedos e dando batidinhas. À medida em que o tanto que eu peguei se espalha, eu vou pegando mais produto. E não esquece de vir com o dedo ainda borradinho, só com aquele restinho, sabe? Pra parte do nariz, essa parte aí onde a gente tem mais vasinho. Então, em geral, é mais avermelhado, sabe? É bom sempre estar com o espelhinho de perto para ver como sua pele recebeu o produto. Se ficar com aspecto de produto acumulado, por exemplo, tente espalhar mais um pouquinho. Aplica a base. Lembra que a pele tem de estar hidratada para receber bem qualquer base, mesmo quando a gente quer acabamento seco. E claro, se essa base fosse muito mate e secasse muito rápido, eu não conseguiria espalhá-la com o dedo tão bem. Usa esponjinha. Finalizo dando acabamento com esponja. Hora de verificar se faltou trazer produto para algum lugar, tipo pescoço, colo, enfim. Dá batidinhas com esponja ao redor da boca. Para. Olha para baixo. Depois, para frente. Vira o rosto de perfil para a direita. Em seguida, para a esquerda. Tela divide. Mostra antes e depois da aplicação de base no rosto de Magô. À direita ou depois, com a pele mais lisa e uniforme. Magô mexe o rosto de lábios fechados. Tela escurece, surge Magô de óculos. Então a gente gostaria de te convidar, a partir desses ideais que estão por detrás do acesso à beleza, da definição do padrão de beleza, que a gente pudesse refletir sobre algumas ideias clássicas de beleza versus os significados que atualmente não dá pra gente abrir mão na hora de pensar a beleza. Até pouco tempo atrás, aí nisso que a gente chamou de ideia clássica de beleza, a gente tinha a lógica de exclusividade. Hoje, a gente fala de uma lógica cada vez mais guiada pela inclusividade, né? No sentido da inclusão, e não da inclusão generosa, como se a norma pudesse sozinha, generosamente estender as mãos Estende a mão. e garantir, então, que as pessoas que estiveram fora durante tantos anos, no exemplo da revista, lembra? Mais de 100 anos sem aparecer, caridosamente. Poxa, nunca tivemos uma mulher negra, nunca tivemos uma mulher trans na capa, nunca tivemos uma mulher gorda. Vamos cumprir o nosso papel e vamos generosamente estender a mão e trazer essas pessoas. Não, é justamente por essas tensões criadas, é justamente por esses movimentos de luta
que essas aparições, né, elas acontecem. E justamente pelo tempo que elas levam para acontecer, é que elas vão qualificar tudo aquilo que aconteceu antes. Nesse sentido, a representatividade branca, em sua pluralidade, ela é garantida, uma vez que quebrada não é garantida para aquele público que está aparecendo pela primeira vez nesses meios midiáticos de moda hegemônica. Então, de um lado, a imposição de normas universais nas ideias clássicas de beleza e, atualmente, o questionamento das normas. De um lado, a relação entre frustração e disforia. Disforia, para quem não sabe, é o sentimento de incômodo profundo com alguma parte do seu corpo. Então, a ideia clássica de beleza como dependente dessa frustração e dessa disforia como motivador do consumo, e hoje o pertencimento e a ampliação no sentido da autoestima como um motivador de consumo. A ideia clássica de beleza hierarquizando os corpos versus a valorização de outras possibilidades de corpo. E é sempre bom lembrar, ainda que tantas pessoas editoras de moda tenham dificuldade em assumir que os nossos corpos não são apenas disfóricos do ponto de vista estético, e sim como resultado de uma batalha muito grande para se afirmar, não necessariamente por meio destas mesmas mídias, mas transbordando inclusive esses veículos, né? As contribuições de pessoas negras, hoje há toda uma movimentação de pessoas negras que não são possíveis se relacionar ao padrão tão facilmente, ao padrão magro, ao padrão hétero, ao padrão cis, mas toda uma pluralidade de pessoas trans também, que nas redes sociais vem batalhar pelo conceito, pela noção de beleza um pouquinho maior, né? Lembrem-se que na nossa aula sobre pele, a gente já vinha falando sobre isso. Na nossa aula de skincare, a gente já vinha falando sobre a necessidade da gente entender, e ali eu trouxe um exemplo da minha trajetória com a minha própria pele. Eu tive que fazer da minha pele minimamente habitável, o meu lar minimamente habitável para mim mesma. Essa metáfora, essa relação, eu também ousaria em utilizá-la em todas as outras aparições e todas as outras batalhas na luta para dizer, olha, a gente existe, o que a gente produz também é beleza. O que a gente tem feito é provocar os sentidos clássicos e as ideias clássicas de beleza, que de um lado fazia e ainda faz até hoje, ainda que menos do que ontem, com que a gente quisesse ser outra pessoa, né, com promessas e criando promessas impossíveis. E hoje promovendo a aceitação, né, promovendo também e inaugurando belezas possíveis. E é por isso que é tão importante a gente refletir sobre essas mudanças, entender aonde elas estão pautadas, quais são as instituições que atravessam, que definem e que vão colocar carimbos e nomeações e categorias sobre algumas populações, enquanto para outras não há nomeação nenhuma, é apenas o normal, é apenas o belo, é apenas o desejável, é apenas o saudável, é apenas o são, é apenas o nunca condenável, aquele que tem o direito, inclusive, à própria liberdade. Assim, a gente conclui a nossa segunda aula, agradece imensamente, pede a tua contribuição para que a gente reverbere tudo que a gente tentou acionar aqui nessa aula hoje e te convida para a próxima aula, em que a gente vai falar de contorno, de iluminação, como esculpir um rosto magro. Tela escurece e começam os créditos. Concepção e roteiro, LGBT, Agotonhon, @mulher trans, Rafa da Cruz, Rafa_da Cruz. Edição e finalização, Lúcio Mazaro, @Lúcio.Mazaro. Acessibilidade, Catarse, catarse.com.br. Autoras, autores, mencionados. Tatiana Nascimento, Paulo B. Preciado, Patrícia Rio Collins, Kimberley Crenshaw, Gustavo Bonfiglione, Viviane Vergueiro, Abigail Campos Leal. Agradecimentos, Dudu Bertolini, @Dudu Bertolini. Erika Palomino, @Erika Palomino. Cela, @Cela.001. CCSP, realização, Logo CCSP e Logos, Secretaria Municipal da Cultura da Prefeitura de São Paulo.